Olá pessoal, vou resolver com vocês a lista sobre o Move que o professor JG passou para o primeiro Super, tá certo? Vamos lá. Primeira questão é assim, ele fala que um automóvel possui velocidade constante de 20 metros por segundo. Ao avistar um semáforo, ele freia imprimindo uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é a distância mínima para o automóvel parar? Vamos pensar, quando ele fala que foi essa aceleração aqui, pressupõe-se que a aceleração seja constante. Então é move, ok? Ele me deu a velocidade inicial e se ele parou, eu sei que a velocidade final é zero. Então, peraí, ele me deu velocidade inicial, me deu velocidade final, me deu aceleração e que é a distância. A fórmula que contempla tudo isso é o Torricelli. Então, vou aplicar um Torricelli. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais 2A ΔS. Isolo ΔS, que é o deslocamento. A velocidade final é zero porque parou. A velocidade inicial é 20. A aceleração é menos 2. Dá uma distância de 100 metros. Só aplicação do Torricelli. Muito importante. A segunda questão da Unicamp, ela fala sobre cruzamentos de avenida, que tem aqueles semáforos com cronômetro e tudo mais. No item A, ele fala que uma pessoa está caminhando a meio metro por segundo. E ela inicia a travessia de uma avenida a uma velocidade de 1,5. Então, peraí, ela estava andando a meio metro por segundo, agora ela está andando a 1,5 metro por segundo. E ele fala que a distância que ela percorreu foi de 20 metros. E a pergunta dele é a aceleração. Então, peraí, eu sei a velocidade com que estava. Eu sei a velocidade com que passou a estar. Eu sei a nova velocidade. Era meio, agora é 1,5. E eu sei a distância, que foi de 20 metros. E a pergunta dele é a aceleração? Novamente, o que a gente faz? A gente aplica o Torricelli. E aí, a hora que a gente substitui os valores no Torricelli, a gente descobre que a aceleração é 5 vezes 10 a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Nesse item B, ele vai falar sobre a travessia em si de uma faixa de pedestres. Então a pessoa ela começou a atravessar a faixa de pedestres com a velocidade de 0,4 metros por segundo. E ela terminou de atravessar a faixa de pedestres a uma velocidade de 1,2 metros por segundo. E isso demorou 15 segundos. Ele te faz duas perguntas. A primeira é, ele quer que você construa o gráfico da velocidade em função do tempo e, muito importante, a partir do gráfico, calcule a largura da avenida. Então vamos lá. Uma vez que ele falou que a aceleração é constante, eu sei que é move. E se é move, o gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta. Então, na hora que eu for fazer o gráfico da velocidade em função do tempo, ele vai ficar uma reta. Começando com a velocidade de 0,4 e terminando com uma velocidade de 1,2. Quando começou a velocidade era 0,4, quando terminou, lá no instante 15 segundos, a velocidade vai ser 1,2. Tudo bem? Está aqui o gráfico que ele pediu. Só que ele pediu a partir do gráfico para calcular a largura da avenida. Veja, a largura da avenida é quanto a pessoa andou do início da travessia ao final da travessia. Tá certo? Bom, então ele quer o deslocamento da pessoa. Quando eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, como que eu encontro o deslocamento? É só fazer a área embaixo da curva. Então eu vou ter que fazer a área embaixo da curva, ok? Então, para calcular o tamanho da avenida aí na faixa de pedestres, é só fazer a área embaixo da curva. Como é um trapézio, base maior mais base menor vezes a altura do trapézio sobre 2. É um trapézio aí deitadinho de lado, tudo bem? Então eu uso uma propriedade gráfica muito importante que quando eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, a área embaixo da curva é o deslocamento. Tudo bem? Essa outra questão aqui, ó.
Ele fala de um automóvel que se movia a uma velocidade de 3 metros por segundo, é acelerado durante 4 segundos, com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Ele está pedindo a velocidade média. Veja, uma vez que ele falou que a aceleração é constante, é move. Então todas aquelas fórmulas do move valem. Como que eu descubro a velocidade média no move? É só eu fazer a velocidade inicial mais a final dividido por 2. A inicial é 3. Vamos descobrir primeiro qual que é a velocidade final após 4 segundos. Espera aí, eu quero velocidade e relacionado com o tempo, eu vou usar o VVOAT, ó. Então eu vou aplicar aqui o VVOAT, ok? Vou aplicar aqui o VVOAT para descobrir qual é a velocidade após 4 segundos. Eu descobri que é 11 metros por segundo. Então agora que eu sei a velocidade inicial e a velocidade final, é só você usar o conceito de velocidade média no move. Velocidade inicial é 3, velocidade final é 11, sobre 2, que dá 7 metros por segundo. Tudo bem? Essa outra questão aqui, ela trata de um caso específico, que é de uma queda, tá certo? Quando eu tenho uma queda livre, eu posso considerar, quando eu estou desprezando a resistência do ar, eu posso considerar que é um move também. Então eu tenho aqui um atleta que ele vai partir do repouso e ele vai pular a partir do repouso. Ele vai percorrer 5 metros até atingir a água de uma piscina. E a pergunta dele é com qual velocidade que ele vai se chocar com a água. Então, peraí, eu sei a velocidade inicial, que é 0, ele partiu do repouso. Eu sei a distância que ele vai andar, o ΔS, que é de 5 metros. E eu sei a aceleração também. A aceleração é a própria aceleração da gravidade, tá certo? Qual é a equação que relaciona a velocidade final, que é o que eu quero, a inicial, que é 0, a aceleração e deslocamento? É o Torricelli. Então a gente só vai aplicar a equação de Torricelli, substituindo os valores que ele me deu, descobre que a velocidade dele é 10. Beleza? Essa outra questão, ele te deu uma tabela com uma série de valores, certo? Ele conta a historinha, né? Que o estudante embarca no metrô, ao sair da estação, a composição acelera uniformemente até atingir 22 metros por segundo e após ter atingido essa velocidade, percorre 1.200 metros em movimento uniforme. A partir daí, desacelera uniformemente até parar na estação. Bom, e ele quer a distância total percorrida. Então, foram 3 momentos. Um em que a composição acelera, um que ela anda em movimento uniforme e um último em que ela desacelera. Ele tirou uma tabela com uma série de valores. Para essa questão, vai importar apenas a aceleração e a desaceleração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro qual foi a distância percorrida durante a aceleração. Partiu do repouso, atingiu 22 metros por segundo e eu tenho essa aceleração, eu vou querer o ΔS. Vou usar Torricelli. Então vem cá, ó. Vou aplicar um Torricelli para calcular a distância durante a aceleração, que é essa daqui. Beleza, esse foi o deslocamento durante a aceleração. Segunda fase. A segunda fase foi ele percorrendo 1.200 metros em movimento uniforme. Tá aqui. Tive que fazer cálculo nenhum. Qual que vai ser a terceira fase? Vai ser a desaceleração. Então eu vou aplicar de novo um Torricelli, só que agora usando esse valor aqui, ó, que é o valor da desaceleração que está lá na sua tabela. Tomando o cuidado de colocar menos 1,25. E aí eu chego nesse terceiro ΔS aqui. Bom, qual que é o ΔS total? É só somar esses 3 ΔS. 220 com 1.200 com 193,6. Beleza? Essa última questão aqui fala assim: um guarda rodoviário, ao utilizar um radar, verifica que um automóvel em movimento uniformemente variado, isso é importante, por um ponto de uma rodovia com velocidade de 10 metros por segundo. 5 segundos depois, o automóvel passa por outro ponto da mesma rodovia com velocidade de 25 metros por segundo. Beleza. Admitindo que a infração por excesso de velocidade seja aplicada quando, nesse intervalo de tempo, a distância entre esses dois pontos
é superior a 120 metros. Indique se o automóvel foi multado, justificando com base nos cálculos. Então eu vou ter que descobrir se a distância entre esses dois pontos foi ou não superior a 120 metros. O que a gente vai fazer? Vai ter que pensar usando a seguinte estratégia. ΔS é velocidade média vezes ΔT. ΔS é igual a velocidade média vezes ΔT. Só que como é um move, como que eu calculo a velocidade média em um move? É só fazer a velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2. Então, peraí, ΔS é velocidade média vezes ΔT. Só que a velocidade do move, a velocidade média do move é dada assim. Substitui os valores. Velocidade final é 25. A inicial é 10. E o tempo para isso daí acontecer foi de 5 segundos. Tudo bem? Bom, uma vez que eu substituí esses valores na equação, eu cheguei em 87,5. Como 87,5 é menor do que 120, conclusão, ele não foi multado. Então essa questão, ela misturava o conceito de velocidade média com velocidade média do move, certo? Foi só substituir os valores e eu cheguei à conclusão, como é menor do que 120, ele não tem que ser multado. Tudo bem?